Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que vai acontecer se eu tirar o membro superior desse esqueleto? Ou o que você acha que vai acontecer se eu retirar o membro inferior desse esqueleto? Você acha que ele vai cair? Eu tenho certeza que no mínimo ele vai pular igual a um saci. Mas e se eu tirar essa coluna vertebral? O que você acha que vai acontecer? Você acha que o esqueleto vai cair? Sim, eu tenho certeza que esse esqueleto vai desmoronar. E é por isso que todo mundo fala que a coluna vertebral é o eixo central do nosso corpo. E se você quer saber as funções da coluna vertebral, se você quer aprender a anatomia de todas as vértebras do corpo humano e principalmente se você quer aprender de uma maneira única e específica o que tem a ver aviões como esse e como esse pequenininho aqui, ou o que tem a ver isopor, bucha de lavar prato e chimbra, ou o que tem a ver peças de monta-monta com a sua coluna vertebral, assiste essa aula até o final. E você já sabe, vem comigo que você passa de período. Então pessoal, meu nome é Edson Júnior, sou fisioterapeuta e professor de anatomia humana e sejam muito bem-vindos à aula 9 sobre anatomia da coluna vertebral. Essa aqui não é uma aula normal, é uma aula completa sobre anatomia da coluna vertebral. É tão completa que ela faz parte do meu curso e eu estou disponibilizando gratuitamente para você. O nome do meu curso é Curso Anatomia Nota 10, Método Maria Edson Júnior, um curso completo de anatomia. Então, como e o que vocês vão estudar na aula de hoje? Vocês vão estudar de três formas. Primeira delas, estudando nas vértebras que caem na prova, que são as branquinhas do esqueleto. Segunda maneira, facilitando através de desenhos. Então, nós temos vários desenhos, certo? A gente vai abordar regiões, curvaturas da coluna vertebral. A gente vai estudar a vértebra padrão. Nós vamos estudar aqui, ó, o disco intervertebral. Nós vamos estudar cada região, como a região cervical, atlas, áxice. A gente vai falar sobre todas as vértebras cervicais, do mesmo jeito que a gente vai falar sobre todas as vértebras torácicas e lombares, sacrais e coxígeas, beleza? Então, aula completa. E para facilitar ainda mais, eu trouxe coisas do dia a dia e brinquedos, velho. Você vai ver o quanto isso aqui vai melhorar o seu rendimento, beleza? Essas são as três formas e os conteúdos que a gente vai abordar nessa aula hoje. E antes de mais nada, eu quero agradecer a minha parceira Loja Roster por ter disponibilizado esse maravilhoso esqueleto que vai facilitar e melhorar muito as nossas aulas. Quem quiser ter um esqueleto ou alguma peça anatômica, o link está aqui na descrição, beleza? Sem mais enrolações, vamos começar essa incrível e maravilhosa videoaula. Vem comigo! Bom, pessoal, eu iniciei essa videoaula falando que a coluna vertebral, ela faz parte do esqueleto axial. Mas quais são os ossos que formam o esqueleto axial? Lembre-se sempre disso, que a coluna vertebral, mais as costelas, externo e cabeça, formam o esqueleto axial, beleza? E a coluna vertebral vai ser o eixo central de sustentação para o esqueleto axial e, consequentemente, para o corpo todo. Por isso, ela é tão importante, beleza? Agora que você já sabe que ela faz parte do esqueleto axial, se você tiver alguma dúvida sobre o esqueleto axial e apendicular, aqui no card acima vai ter um link para você acessar uma videoaula completa sobre o esqueleto axial e apendicular, beleza? Agora que você já sabe tudo isso, é muito importante que você tenha na sua mente e não esqueça mais nunca que a coluna vertebral é formada por 33 vértebras, certo? Que são conectadas através de discos intervertebrais. E essas pecinhas, sabe, esses discos mais as vértebras, são divididas em 5 regiões, certo? São divididas em 5 regiões. Por isso eu pintei em cores diferentes todas essas vértebras, beleza? E eu pintei em 5 cores diferentes, porque são divididas em 5 regiões, que é totalmente diferente de curvatura. Curvatura é uma coisa, a região é outra, totalmente diferente. Tranquilo? Então pensa comigo assim, que região é onde as vértebras vão estar localizadas. Então a gente tem essa região e tem essas vértebras localizadas. A curvatura é o formato que as regiões vão ter. Então uma está ligada à forma e a outra em localização. Tranquilo? E agora que você sabe disso, a gente vai estudar as regiões na coluna vertebral. Para você realmente aprender as regiões da coluna vertebral, eu vou
dois macetes que vão ser matadores, você vai aprender de uma vez por todas as regiões. Você precisa entender o nome das regiões e você precisa entender que cada região vai ter uma quantidade de vértebras, beleza? Então, qual vai ser a primeira coisa que a gente vai estudar aqui nas regiões? A gente vai estudar o nome das regiões, certo? Então, nós vamos ter 5. Nós vamos ter aqui em vermelho a região cervical. Nós vamos ter aqui em verde a região torácica. Nós vamos ter aqui em rosa a região lombar. Aqui em azul claro nós vamos ter a região sacral. E aqui em azul escuro nós vamos ter a região coxígea. Então vai ser serão 5 regiões, tá bem? E cada região vai ter uma quantidade de vértebras. E essas vértebras sempre vão ser contadas, né? Crânio caudal. Sempre vai ser assim, de cima para baixo, certo? E sempre vai iniciar assim, vai iniciar e terminar a contagem na sua própria região. Então, por exemplo, eu marquei aqui, do 1 ao 7, na região cervical. Então, sempre vai ser assim, vértebra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegar na verde, vai iniciar de novo, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Cada região vai ter uma quantidade de vértebras. E aí, qual o macete que eu dou? Você pega, desenha sua coluna aí, e aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? E aí depois disso vai acontecer o quê? Você vai pegar a inicial dessa letra e vai colocar do lado da numeração. Então vai ficar assim, ó. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. E aí você matou a região e já sabe a numeração correspondente. Sempre vai ser assim. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Existem 7 vértebras cervicais na região cervical, certo? Então é muito simples. Tranquilo? São 7 vértebras cervicais. E você percebe que de todas aqui, ó, eu coloquei essas duas aqui diferentes, porque elas são vértebras atípicas, certo? Bem diferentes das demais, beleza? Por isso que elas estão diferentes aqui. Mas existem 7 vértebras na região cervical. E é assim que você vai fazer em todas as outras. Então, vamos contar aqui. Nós vamos ter aqui, ó, na região torácica. Vamos primeiramente contar. Vai ter 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 vértebras torácicas, beleza? E para a gente contar da maneira correta e saber o nome de cada vértebra, como a gente faz? A gente pega a inicial T e coloca na frente. Então vai ficar como T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. São 12 vértebras torácicas, beleza? Aqui demarcadas na cor verde. Tranquilo, gente? E aqui na lombar a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar, ó, são quantas vértebras lombares? Nós vamos ter 1, 2, nós vamos ter 3, 4, 5. 5 vértebras lombares. E a gente vai pegar a inicial L e colocar à frente, certo? Vai ficar como L1, L2, L3, L4, L5. 5 vértebras lombares, beleza? E aqui fica muito mais fácil, porque essas vértebras, quando a gente chega na idade adulta, a região sacral e coxígea, elas se fundem. Nós vamos ter 5 vértebras na região sacral e 4 na região coxígea, beleza? Então aqui eu não vou colocar, para deixar esteticamente bonito e mais limpo o desenho, beleza? Mas você sabe que aqui na região azul claro nós temos 5 vértebras sacrais e na região azul escuro nós temos 5 vértebras
coxígeas, beleza? E aí é um exercício que você vai fazer. Você vai baixar um PDF gratuito que tem aqui na descrição e já tem esse desenho pronto e você só vai colocar para saber a região, o nome de cada vértebra, tranquilo? E aí você vai preencher a região sacral e a região coxígea, beleza? E aqui você vai começar a demarcar e aprender junto comigo as regiões, beleza? Então é dessa maneira que você aprende o nome das vértebras, o nome da região e a numeração correspondente. E para facilitar isso, o que eu trouxe? Eu trouxe essas pecinhas de monta-monta, certo? E você fala, ah, meu Deus, o que tem a ver essas pecinhas de monta-monta com as regiões da coluna vertebral? Sabe só? Ó, peguei essa parte vermelha aqui. Quantas pecinhas tem aqui? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pecinhas. E aí você montou 7 e quando você vem olhar nós temos quantas? 7. 7 vértebras cervicais. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. 7 vértebras cervicais, beleza? E você percebe que a mais larga das vértebras cervicais é a C1, o Atlas, beleza? Já aqui, em verde, nós vamos ter quem? A região torácica, bem aqui, ó, região torácica. Eu só coloquei aqui, gente, essas pecinhas porque eu peguei emprestado do meu priminho e ele não tinha todas iguais, então eu tive que fazer um quebra-galho, mas não pensem que são diferentes, todas são iguais, beleza? Então nós vamos ter quantas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vértebras torácicas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, gente? 12 vértebras torácicas. E lombares aqui, que eu demarquei em amarelo aqui, ó, mas é rosa aqui no desenho, beleza? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértebras lombares, beleza? E aqui, ó, não pense que isso aqui é a quantidade, isso aqui é só o formato do sacro, beleza? Então, isso aqui é o cóccix, isso aqui é o sacro. E aqui você vai contar pela fileira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértebras, beleza? E aqui nós vamos ter 4, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vértebras coxígeas, beleza? Então você percebe que todo esse monta-monta aqui, ó, e eu vou montar para vocês aqui na sua frente, pode te ajudar a facilitar e memorizar a numeração, no caso a nomenclatura a nomenclatura e a numeração das regiões da coluna vertebral, beleza? Então você vai saber o nome da região, vermelhinha, ó. Nós vamos ter aqui cervical, torácica, lombar, sacral, coxígea. A gente já decorou, a gente já aprendeu de fato o nome das regiões e aqui a gente sabe pelo número de pecinhas o número de cada uma dessas vértebras, beleza? Então seria quem aqui? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Depois viria T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5. Depois viria S1, S2, S3, S4 e S5. E assim sucessivamente, beleza? Então um monta-monta desse pode te ajudar a aprender as regiões da coluna vertebral, beleza? Agora que você aprendeu que as vértebras vão aumentando de tamanho em direção ao sacro e ao cóccix, e agora que você já entendeu por que isso acontece, nós vamos aprender agora as curvaturas da coluna vertebral. Eu quero que você saiba que no adulto existem 4 curvaturas, 2 lordoses e 2 cifoses, beleza? E essas curvaturas vão ser distribuídas pelas regiões que a gente já estudou. Então, antes de estudar as curvaturas, você precisa saber o nome das regiões, certo? Então, são 5 regiões para 4 curvaturas. Então, a gente vai ter a região cervical, a região torácica, a região lombar e a região sacro-coxígea, beleza? E nós vamos ter aqui 2 lordoses e 2 cifoses. Aqui na região cervical nós vamos ter uma lordose e na região lombar também vai ter outra lordose. Nós vamos ter na coluna torácica, aqui nessa região torácica,
uma cifose e na região sacrococcígea outra cifose. Então são duas lordoses e duas cifoses, tá bem? Então aqui, ó, a gente já sabe lordose, cifose. Agora é só juntar lordose com o nome da região. Então é simples, ó, ficou assim, ó, lordose cervical, lordose lombar, cifose torácica, cifose sacrococcígea, beleza? Essas são as curvaturas normais, as curvaturas fisiológicas do corpo humano. Isso aqui acontece por um motivo, beleza? Que é aumentar a sustentação, aumentar a possibilidade de carga, aumentar o peso que a coluna pode suportar. Por isso que o Papai do Céu colocou as curvaturas, beleza? Porque se a coluna fosse um pilar reto, a resistência dela cairia. Então, por isso, o Papai do Céu colocou curvaturas, porque isso faz com que aumente a descarga de peso, seja bem mais distribuída, sem haver sobrecarga, beleza? Então, por isso que existem as curvaturas. E nós temos 4, de fato. Lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacrococcígea, beleza? E essas curvaturas vão formar um suporte flexível para a coluna vertebral, beleza? E essas curvaturas, elas têm uma concavidade. Então, a lordose cervical e a lordose lombar têm a sua concavidade posterior. Já a cifose torácica e a cifose sacrococcígea têm as suas concavidades, beleza? Anteriores, tá bem? Então, lembra sempre disso. Um C de cifose, certo? Eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Eu vou exagerar um pouquinho só para ficar mais didático, beleza? Então, imagina muito isso aqui, ó. Os pilares. É como se fosse a letra C, beleza? Ela tem essa concavidade assim, beleza? A mesma coisa aqui, ó. Beleza? Ela tem essa concavidade. Já a lordose, a concavidade dela é posterior, beleza? Ficaria mais ou menos assim, beleza, gente? Então, a cifose torácica lembra sempre da letra C. A curvatura dela é um C, C de cifose torácica, C de cifose sacral, L de lordose cervical, lordose lombar, beleza, gente? E assim a gente aprendeu quais são as curvaturas da coluna vertebral. Bom, agora eu vou falar sobre um assunto que eu amo, que é a vértebra padrão. Beleza? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que cada vértebrazinha dessa, cada pecinha dessa vai ser única. Cada vértebra é diferente uma da outra. Ela vai possuir características diferentes, ela vai ter tamanhos diferentes e principalmente quando a gente variar de uma região para outra. Quando a gente passar de uma região para outra, é aí que as vértebras vão mudar muito, certo? Porém, todas elas, é praticamente obrigatório, vão ter uma estrutura básica, que é dividida em corpo e arco posterior, certo? Corpo e arco posterior. E para facilitar isso, eu vou trocar aqui esse desenho, tá bem? Para ficar bem mais visível o estudo da vértebra padrão. Beleza, gente? Vou passar aqui. Massa. Então aqui a gente tem o estudo da vértebra padrão. Então, basicamente, ela é dividida em duas partes. Um corpo vertebral e um arco posterior, tá bem? Então essa é a divisão básica. E no corpo vai ser só ele e posteriormente eu vou ter 2 pedículos, 2 lâminas e 7 processos. Essa é a estrutura básica de uma vértebra padrão. E hoje você vai aprender que através de um avião tudo vai ficar mais simples. Beleza? Que uma vértebra padrão parece um avião. Então, primeiramente, vamos para o desenho. O corpo vertebral é a porção anterior de uma vértebra. Beleza? Essa é a primeira parte. Olha para o corpo, olhou que ele está anterior, é a única peça anterior, beleza? E tudo atrás é o arco posterior. Então, ligando a parte anterior à parte posterior, nós temos 2 pedículos, que é essa região aqui, ó. 2 pedículos, tá bem? E depois, esses pedículos formam as lâminas, tá bem? Formam as lâminas. E aí a gente vai ter 7 processos. Aí você fala, meu Deus, são muitos processos. Calma que fica simples.
Nós vamos ter dois laterais, é só você aí abrir o braço, ou abre o braço aí, certo? Processo transverso, beleza? Dois processos transversos. Então, na lateral em laranja aqui, nós vamos ter dois processos transversos. Aqui atrás, em vermelho, nós vamos ter um espinhoso, que é simplesmente você pegar e levanta o teu pé. Não dá pra ver, mas eu estou levantando o meu, fazendo uma flexão, né, de joelho aqui. Então, esse pitoquinho que está atrás aqui ficou na flexão do joelho que eu fiz. Pensa que posteriormente tem o processo espinhoso, beleza? Está saindo aqui atrás da vértebra. A gente tem um corpo vertebral aqui, dois processos transversos e um processo espinhoso, beleza? Aqui em vermelho. E aqui em rosa eu deixei colado porque a gente tem os processos articulares, que são 4. Dois processos articulares superiores e dois inferiores, beleza? Formando os 7 processos, tranquilo? E eles são muito importantes, eu vou falar a importância de cada partezinha numa vértebra padrão. É meio que obrigatório. Quase todas, a maioria esmagadora das vértebras tem essa formação. E se você aprender ela, você aprende todas as outras. Esse é o grande macete, aprender a vértebra padrão para aprender todas as vértebras do corpo humano. E para facilitar isso, eu trouxe um avião. Porque a vértebra padrão parece um avião, beleza? Você fala, mas tá viajando, não é possível. É sim, gente. Use a imaginação. Eu falo sempre no curso. Gente, vocês têm que utilizar aplicações do dia a dia. E se você imaginar que esse avião é uma vértebra e vai fazer sentido para você, você nunca mais vai esquecer os componentes de uma vértebra padrão. Logo, você vai aprender todas as vértebras do corpo. Vem comigo. Aqui, ó, tá mais ou menos assim, beleza? O corpo vertebral aqui é a cabine do piloto. Isso aqui é o corpo vertebral. Nós vamos ter aqui, ó, dois processos transversos. E os processos transversos são as asas do avião. As asas do avião são os processos transversos. E aqui atrás, a gente vai ter essa parte aqui, que é o processo espinhoso da vértebra. Tranquilo? Nós vamos ter os processos articulares. Aqui, como esse avião aqui foi massa, que ele veio com 4 rodas, eu substituí, eu coloquei essa aqui para cima, beleza? Então, deixei 2 rodas em cima, 2 rodas embaixo. As rodas de baixo são os processos articulares inferiores e as rodas de cima são os processos articulares superiores, beleza? Aqui em verde é o pedículo, porque o pedículo é essa partezinha aqui, ó, que liga o corpo da vértebra ao arco posterior, beleza? E a lâmina é o fechamento desse arco aqui completo posterior, beleza? Então, se você aprender que um avião tem tudo a ver com a vértebra padrão, você nunca mais vai esquecer, beleza? Toda vez que você olhar para o céu, você vai falar, poxa, a cabine do piloto ali, ó, é o corpo da vértebra. As asas deles são os processos transversos, beleza? E aquele biquinho de trás do avião, que eu não sei o nome, quem souber bota aqui nos comentários, é o processo espinhoso, massa, velho. As rodinhas são os processos articulares inferiores e superiores. Bom, você zerou a coluna, a vértebra padrão, porque você está sendo criativo. Aplique no dia a dia esses macetes, comece a utilizar coisas do seu dia a dia, você vai ver o quanto vai melhorar o seu aprendizado. Beleza, gente? Então, esses são os componentes, a estrutura básica de uma vértebra padrão. Aqui você consegue visualizar o corpo vertebral, que é a parte anterior, e aqui você consegue ver todo o arco posterior, beleza? E a gente vai agora falar um pouco mais sobre a importância de cada pontozinho desse de uma vértebra padrão, beleza, gente? Agora nós vamos falar sobre cada pecinha, cada partezinha de uma vértebra padrão. A gente já estudou os componentes de uma vértebra padrão, agora a gente vai estudar as funções isoladas de cada partezinha da vértebra padrão. Então, eu tenho aqui a primeira parte, que é o corpo vertebral. E eu fiz, um corpo vertebral de isopor. Eu utilizei a criatividade, você pode fazer em casa também, um corpo vertebral de isopor. E a primeira informação sobre o corpo vertebral é que ele é a parte anterior de uma vértebra. Ele é a porção anterior de uma vértebra padrão. Tranquilo? E ele vai conferir à vértebra a capacidade de ter resistência. Ele vai possibilitar a vértebra ter resistência. E, consequentemente, vai possibilitar à vértebra o suporte de peso corporal. Você vai conseguir, através da sua coluna, exatamente do corpo vertebral, suportar carga, suportar peso, beleza? Então, isso são funções do corpo vertebral.
E o seu tamanho, ele tende a aumentar, eu falei anteriormente sobre isso, à medida que ele vai descendo no eixo crânio-caudal, certo? Então, vamos supor, eu tenho o corpo vertebral menor partindo das cervicais e quanto mais se aproxima do sacro, quanto mais vai descendo, as vértebras vão aumentando de tamanho, principalmente o seu corpo vertebral. Então, mais ou menos em T4, certo? Em T4, as vértebras começam a aumentar bastante, beleza? E aqui você consegue ver, ó, que eu deixei uma lista preta de várias bolinhas. Por que eu estou falando isso? Porque eu mostrei assim. Porque aqui no meio eu tenho o osso esponjoso. Nessa listrinha aqui, né, preta, eu tenho o osso compacto. Então, os dois tipos de ossos vão formar, de fato, o corpo vertebral. Então, eu tanto vou ter osso trabecular, osso esponjoso, quanto osso compacto aqui, ó, cortical, certo? Circundando, né, fazendo a circunferência do corpo vertebral. Então, eu vou ter aqui dois tipos de osso, né? No caso, tanto trabecular quanto cortical. E entre os corpos vertebrais, eu vou ter os discos intervertebrais, que eu já tinha falado também anteriormente. E aqui eu deixei bem mais didático, se você perceber, isso aqui é uma esponja de lavar prato, beleza? Porque já a gente vai estudar sobre o disco intervertebral, você vai perceber que ele vai desempenhar essa função aqui de amortecer impactos na coluna vertebral, entre outras funções. Beleza, gente? Então tem aqui, ó, disco intervertebral entre os corpos vertebrais. E agora a gente vai falar sobre o arco posterior, o que está atrás do corpo vertebral. E o ponto de partida para você aprender o arco vertebral é você entender que nós temos dois pedículos e duas lâminas, certo? Então o pedículo é a parte que vai ligar o corpo vertebral ao arco posterior e as lâminas aqui elas vão fechar uma coisa chamada forame vertebral, certo? Porque o corpo da vértebra mais os pedículos e as lâminas vão formar aqui, ó, um arco, um forame vertebral, certo? E vários forames no decorrer aqui da coluna, ó, vários forames vão formar um canal medular, onde vai passar a medula espinhal, beleza, gente? Então, esse forame vertebral é formado pela parte posterior do corpo vertebral, pedículos e as duas lâminas, tá bem, gente? Então, isso é muito importante. E o pedículo, olha que engraçado, esses dois pedículos, eles vão ter, acima e abaixo, os pedículos vão ter incisuras, certo? Vão ter incisuras, vai ter duas. Uma incisura superior e uma incisura inferior. E aí, a incisura da vértebra de cima, aqui, ó, por exemplo, aqui vocês estão vendo um pedículo aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um pedículo. Ele tem uma incisura, no caso uma curvinha para baixo, uma incisura inferior e uma incisura superior. A incisura superior pega sempre a inferior do outro. E aí deixa outro forame, que é um forame intervertebral. E nesse forame intervertebral você percebe que passam os nervos espinhais, beleza, gente? São os nervos espinhais. Então, é como se o forame vertebral, né, formasse o canal medular como se fosse um tobogã. Tem um tobogã que é todo fechadinho, você passa. É como se você na história fosse a medula, certo? E aí, saindo dos intervertebrais, que é laterais, né, de fato, eu tenho os nervos espinhais. Tá bem, gente? É muito importante que você não confunda. Forame intervertebral é uma coisa, forame vertebral é outra. Forame vertebral é isso aqui, ó. É o corpo mais os dois pedículos e a lâmina, certo? E o forame intervertebral é justamente aqui, ó, a passagem das incisuras, entre as incisuras inferiores e superiores, onde vai passar os nervos espinhais. Tranquilo, gente? Então não confunde. E aí a gente tem o arco posterior. E a gente vai ter 7 processos, que aí você, pô, são muitos processos. É muito simples de aprender, não se preocupe, certo? Você acha que ia ter 7 processos só para deixar a vértebra bonitinha, como se fosse uma modelo? Não. Tem um porquê desses processos articulares, tem um porquê desses 7 processos existirem. Não estão ali só para fazer de enfeite, só para desfilar, certo? Eles têm um porquê, você vai aprender agora. Eu vou ter 7 processos,
tá bem? Que são bem simples, apesar de ser muitos, porém são muito simples de aprender, porque eu vou ter dois processos transversos, um espinhoso, dois processos articulares superiores e dois inferiores, certo? E essa vértebra, ela não ganha esses processos só para deixar bonitinho e ela ser estilosa. Não, ele tem um porquê científico. Esses processos, eles servem como ponto de fixação de músculos do dorso, músculos profundos do dorso e alguns superficiais. E isso vai gerar alavancas para movimentação na coluna vertebral, assim como ponto de fixação para ligamentos, tranquilo? Então eles têm um porquê, eles são muito importantes. E além disso, os processos articulares vão fazer, de fato, uma movimentação posterior da coluna, certo? Permitindo alguns movimentos. E eles vão formar as articulações zigoapofisárias, beleza? Então é muito importante que você saiba diferenciar esses processos. Dando continuidade, né, a gente vai falar agora sobre o disco intervertebral, que eu apresentei em formato de esponja, beleza? Você vai entender o porquê essa esponja tem tudo a ver com o disco intervertebral. Para facilitar, eu trouxe esse desenho aqui, ó. Para facilitar, eu trouxe esse desenho aqui. Deixa eu colocar aqui para trás. Gente, esse desenho é muito grande. Pronto, esse é o desenho do disco intervertebral. Beleza? É um desenho bem colorido. E, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que uma articulação entre um corpo vertebral e outro corpo vertebral com um disco no meio é chamada de anfiartrose, do tipo sínfise, que é uma articulação entre dois corpos vertebrais e um disco intervertebral, onde a composição dele ele é feito de fibrocartilagem, beleza? Ele é de fato uma anfiartrose. E ele possui duas partes, um núcleo pulposo e anéis fibrosos, certo? Então aqui, ó, nós temos anéis, como se fosse uma cebola, viu, gente? Pega uma cebola, se você olhar, tem vários anéis, é como se fosse o disco, e no meio tem um núcleo pulposo. Então aqui, ó, em azul tem um núcleo pulposo e essas listras coloridas aqui são os anéis fibrosos, beleza? Então vamos começar falando sobre o núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo, que eu peguei uma bolinha de gude aqui, ó, uma chimbra, para facilitar para vocês, ele é totalmente gelatinoso. Ele é gelatinoso, sabe? É uma coisa meio molenga. E ele é composto 88% de água. E do ponto de vista histológico, ele é composto por fibras colágenas, beleza? Você não vai ver chegando no núcleo pulposo nem vasos, nem nervos. Esse disco vertebral, ele é avascular, tranquilo? Uma coisa muito interessante é que circundando, arrodeando esse núcleo pulposo, vai existir os anéis fibrosos. Eu coloquei cada anel fibroso de uma cor diferente aqui, entendeu? Então laranja está mais dentro, enquanto o verde aqui está mais externo. E esses anéis eles vão conferir uma resistência para o seu disco intervertebral, como se fosse uma cebola. Quando você corta uma cebola, não tem aqueles anéis, certo? E eles ficam protegendo o núcleo pulposo, certo? Porque o núcleo pulposo recebe a carga e dissipa essa energia para os anéis fibrosos. Então ele tem esse poder, né, de brecar essa energia e garantir uma resistência maior para o disco. E você percebe que esses anéis fibrosos eles estão direcionados em várias direções. Então eles estão mais oblíquos, né, um pouco mais horizontais, mais profundamente, e quando ele vai aproximando da sua parte mais externa, eles vão ficando mais verticais. Isso garante uma resistência de todos os movimentos da coluna vertebral. Então ele acompanha e consegue deixar essa coluna íntegra em todas as direções. Eu marquei aqui, ó, exatamente todas as direções do disco, em todos os cortes. Olha aqui o núcleo pulposo, para você realmente entender qual a função dele, de fato. Ele é muito importante. Vai ter uma aula específica para a gente falar só sobre a anatomia do disco intervertebral e dos ligamentos da coluna vertebral, beleza? E consequentemente eu vou estar deixando esse link aqui no card, tranquilo? Então isso era o que eu queria falar sobre disco intervertebral. Agora chegou a hora do vamos ver, onde o bicho pega, onde todo mundo sente mais dificuldade. E isso tendo visto os meus alunos que sempre perguntam, fala sobre as características regionais das vértebras, Maria Edson. E agora chegou a hora do vamos ver.
eu vou falar as características regionais de cada vértebra, sendo ela típica e atípica. Então a gente vai começar agora a falar de cada região. Então como vai funcionar? Eu vou falar uma breve definição sobre alguns conceitos de cada região. Depois eu vou falar sobre as características típicas das vértebras e depois eu falo sobre as vértebras atípicas. Beleza, gente? Então a gente vai começar falando da região cervical. Como você sabe lá no desenho, essa região tá vermelha. Então você sabe que eu estou falando da região cervical. Beleza? Então você vai um pouquinho mais para cá. E a primeira coisa que você tem que anotar aí sobre as características regionais das vértebras cervicais é justamente que ela forma o esqueleto do pescoço. Ela forma o esqueleto do pescoço. Então peguei essa partezinha aqui das vértebras cervicais, tirei e transformei em desenho, coloquei elas aqui, certo? E essas vértebras formam o esqueleto do pescoço. Então todo o seu pescoço, agora quando você sentir dor, vai falar, pô, tô com a dor na região cervical, não mais no pescoço. Tem que ser chique, gente. Então ela forma esse esqueleto do pescoço e dentre as 24 vértebras móveis, elas são as menores, beleza? E ficam localizadas entre o crânio e a região torácica, tá bem? E elas são menores de fato porque elas suportam menos peso, tranquilo? Então, de fato, elas são menores e elas têm uma peculiaridade porque elas recebem menos peso, por isso que o tamanho delas é diminuído, beleza? Uma grande peculiaridade das vértebras cervicais é que você percebe que os processos transversos dela não é normal igual a vértebra padrão. Na vértebra padrão a gente tem lá os processos transversos, porém, nesse processo transverso, lateralmente a esse processo transverso, eu tenho dois tubérculos, certo? Eu tenho um tubérculo anterior, um tubérculo posterior. Um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. Então é como se ele tivesse assim, os processos transversos, certo? Eles são menores, certo? São menores e tem dois tubérculos, beleza? E esses dois tubérculos vão servir como ponto de fixação para alguma musculatura, para musculaturas laterais do pescoço, como músculo levantador da escápula, como os escalenos. Então é muito importante esses tubérculos, beleza? E outra característica marcante dessas vértebras cervicais é que, se você, agora eu vou pegar o esqueleto para você identificar melhor. Perceba aqui, ó, que C1 e C2 são vértebras atípicas. A gente vai estudar já já e isoladamente essas duas vértebras, beleza? Elas são atípicas, são diferentes. Agora as demais, elas vão seguir o padrão da vértebra típica. E o processo espinhoso, você viu lá na vértebra padrão que ele é normal, é só um processo espinhoso. Porém aqui na cervical, de C3 até a vértebra C6, o processo espinhoso ele vai ser bífido, tá bem? Ele vai ter uma pontinha assim, ó. E é por isso que eu trouxe esse aviãozinho aqui. Cadê o aviãozinho? Ele caiu aqui no chão. Por isso que eu trouxe esse aviãozinho aqui, porque ele simboliza uma vértebra cervical, gente. Ele tem tudo, porém, ó, o processo espinhoso dele, ó, algumas vezes os aviões vão variar. É bífido, beleza? Aqui, ó. C3 é bífido, C4 é bífido, C5 é bífido, C6 é bífido também. Já em C7, ele é normal, vira somente um processo espinhoso, normal e proeminente. Ele acaba sendo muito agudo, ele é muito maior que todos os outros processos espinhosos, beleza? E ele é tão proeminente que essa vértebra é chamada de vértebra proeminente. Tanto é que se você vir aqui, ó, no pescoço, você vai sentir aqui uma vértebra, um processo espinhoso da vértebra C7 proeminente. Chega, você vê que tem um ressalto, certo? E mais ou menos 70% da população, tranquilo? Então a gente chama essa C7 de vértebra proeminente e tem o seu processo espinhoso maior que as demais, beleza? Então, se eu fosse fazer um resumo das características gerais das vértebras cervicais, no caso nas vértebras típicas, o que é que ela teria diferente? Primeiramente, elas são as menores vértebras das vértebras móveis, beleza? E por isso ela suporta menos peso. O arco vertebral, ele é maior, no caso esse arco vertebral é maior, certo? E esse forame vertebral aqui,
ele vai ser maior justamente porque passa a intumescência cervical que vai dar origem ao plexo braquial, beleza? Além disso, eu vou ter forame transversário no processo transverso e processo espinhoso bífido de C a C6, beleza? E C7, grave bem, C7 tem esse forame transversário no processo transverso, mas ele é menor, porque nele não passa a artéria vertebral, beleza? Essas são as características regionais das vértebras típicas cervicais, beleza? E agora a gente vai falar sobre atlas e axis, as vértebras atípicas cervicais. E a gente vai começar a falar sobre a C1, que é o atlas, beleza? Então você já vê aqui, só nessa imagem, eu vou mostrar outras imagens detalhadas do atlas e do axis, mas você veja que eles trabalham, essas duas vértebras trabalham em conjunto, mas só de olhar você já percebe que ela não tem corpo e nem tem processo espinhoso, beleza? Não tem. No lugar do corpo, ela tem duas massas laterais que dão origem, de fato, aos processos transversos, beleza? Perceba que os processos articulares superiores do atlas são bem côncavos, porque eles têm que receber os côndilos occipitais, beleza? Para sustentar o crânio em cima do atlas, beleza? Como se fosse o verdadeiro atlas, que é na mitologia grega, né? O atlas, ele segurava, né, sobre suas costas, de fato, o mundo inteiro. Então é como se a cabeça, né, fosse o mundo e o atlas fosse referência à mitologia grega, beleza? Então por isso que chama atlas. E aí você percebe que esses côndilos são bem, esses processos articulares, eles são bem côncavos para receber o seu crânio, tranquilo? Então vou mostrar com mais calma aqui que essas massas, né, que vão formar os processos transversos dão origem a processos transversos muito largos, beleza? Você pode ver que a vértebra mais larga cervical é o atlas, beleza? Então ela é a mais larga vértebra cervical. E agora eu vou mostrar, vou virar aqui, né, o desenho para a gente vir para as vértebras cervicais. Perdoe-me, eu errei a cor do desenho, era para ser vermelho também. Essas são vértebras cervicais, mas ficou bonitinho, eu não ia desmanchar esse desenho, beleza, gente? E só para contar, se você gostou da aula até agora, não deixa de deixar o like, comenta aqui se está gostando da aula, é muito importante, beleza? Então aqui, ó, eu tenho um atlas, aqui eu tenho um axis, beleza? Aqui eu tenho uma vértebra, de fato, típica, e aqui eu tenho C7, beleza, gente? Então, começando pelo atlas. Aqui você vai perceber que não existe corpo vertebral nem processo espinhoso, beleza? Não tem. E aí, Papai do Céu, em vez de colocar corpo, colocou duas massas laterais. Duas massas, beleza? E dessas massas vão nascer os processos transversos, que também vão ter forames transversários, beleza? Então você percebe logo de início, quando você olha para aqui, você já percebe que ela é muito diferente de todas, o atlas. Ele não veio com corpo vertebral, não veio com processo espinhoso, ele só veio com duas massas laterais que dão origem aos processos transversos, beleza? E o seu processo articular superior, ele é bem côncavo para receber os côndilos occipitais e sustentar, de fato, o peso da cabeça. Então, essa aqui é a vértebra C1. Tá bem? E aqui, ó, só para a gente contar, aqui eu vou ter uma fóvea articular, né, do dente, porque aqui vai se articular com o dente do axis, e aí a gente vai falar mais agora sobre a vértebra 2, onde ele é a mais forte vértebra cervical. Que é bodybuilder! Vai subir! Então a gente botou esse meme aí do bodybuilder para facilitar para vocês. Então o processo marcante é o processo odontoide, que vai se ligar ao atlas, né? E vão formar articulação atlanto-axial, beleza? Enquanto C1 e os côndilos occipitais formavam atlanto-occipital, aqui vai ter atlanto-axial, beleza? E essa articulação, ela gira em pivô. Esse dente aqui se conecta em C1 e permite que você faça movimentos de rotação, beleza? Você permite rotação
da cabeça. Então, quando um boy chega pra você, ou a sua girl chega pra você na balada, e aí, gatinha, quer ficar? E você não quer a pessoa, ou não quer alguma coisa, você vai fazer o quê? Não, não, não. E a articulação em pivô, que a gente chama de atlanto axial, é responsável pelos movimentos de rotação da cabeça. Beleza, gente? Então, ela é a mais forte vértebra cervical, e ela tem esse processo notóide que é marcante. E essas são as duas vértebras atípicas, beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre as características regionais das vértebras torácicas, beleza? Então, deixa eu virar aqui o desenho, né? Que de fato essas são as vértebras verdes lá do início do desenho, que são as vértebras torácicas. E a primeira informação que eu quero que vocês saibam sobre as vértebras torácicas é que elas estão localizadas na parte superior do dorso. E nela se fixam as costelas, beleza? Que junto com o externo vão formar esse gradil costal. E a principal característica, as principais características das vértebras cervicais é que elas vão possuir as fóveas costais, certo? Que vão formar essas articulações junto com as costelas, beleza, gente? Então aqui no desenho vocês conseguem ver as fóveas costais, bem aqui. E essas fóveas aqui, elas vão se articular com as costelas, formando as articulações costovertebrais. Então eu vou ter aqui, ó, duas articulações costovertebrais. Uma que se liga ao colo da costela e a outra que se liga à cabeça da costela, beleza? Então são as duas articulações costovertebrais, tranquilo? E agora um resumão completo, um resumão sobre as principais características das vértebras torácicas. Então a gente tem, ó, a vértebra torácica maior e mais resistente que a vértebra cervical. O corpo vertebral também é maior que a cervical, beleza? Ela vai ter fóveas costais, aonde vai se articular as costelas, formando as articulações costovertebrais. O processo espinhoso dela é inclinado, enquanto era horizontal nas cervicais, aqui vai ser bem inclinado, bem vertical de fato, quase verticalmente, beleza? Mas ele vai ser bem inclinado, tipo uma espada. Essas são as principais características das vértebras torácicas. Ah, e esquecendo de uma. O forame vertebral, ele é menor e mais arredondado, é mais circular. Porque nesse ponto a medula espinhal, ela é também circular e menor, beleza? Então ela ganha o formato. O canal medular, nesse ponto aqui, o forame, consequentemente, vai fazer o canal medular, ganha o formato da medula, tranquilo? E essas são as características regionais das vértebras torácicas. E agora nós vamos falar sobre as características regionais das vértebras lombares. Então vamos trocar aqui de desenho. Nós vamos mostrar as vértebras rosas, que são as vértebras lombares, lá naquele desenho do início, beleza? Então você bate o olho e já percebe. Tanto na coluna vertebral em cima, você bateu o esqueleto, você já percebe que dentre as vértebras, ela é a maior e mais forte vértebra da coluna vertebral, beleza? Então ela já é a maior em tamanho e ela é a mais forte, beleza? E isso porque ela vai ser mais larga, certo? E mais profunda, e ela acaba suportando por essas características muito mais peso que as demais, tranquilo? Então ela é mais forte, vai suportar mais peso que as outras, tranquilo? E aqui eu quero que você perceba que o forame vertebral, ele é triangular. Ele é maior, o forame vertebral, ele é maior que as torácicas, porém menor que as cervicais. Então ele fica no meio termo, beleza? E aqui vai passar a intumescência lombar, tranquilo? Então é muito simples, eu quero que você lembre que elas são as maiores e mais fortes vértebras, por isso elas suportam mais peso, e o forame vertebral delas é triangular, e nele vai passar a intumescência lombar, beleza? E aqui tem dois pontos que vão caracterizar as vértebras lombares, né? Que são aquelas coisinhas que não tem em nenhuma vértebra. Vem cá. Dá pra ver aqui, mas a gente vai ver aqui, ó. Se a gente aproximar, vocês vão conseguir ver aqui dois processos. Um processo acessório e um processo mamilar. Vai ficar mais fácil ver no desenho. Olha,
essa pontinha aqui que você está vendo, na face aqui tem os processos transversos e aqui na face posterior do processo transverso eu tenho esses dois biquinhos que são chamados de processos acessórios, beleza? E esses processos acessórios servem como pontos de fixação para os músculos intertransversários, tranquilo? Aqui, ó, processos acessórios, serve como ponto de fixação para os músculos intertransversários. E posteriormente ao processo articular superior, certo? Posteriormente vai ter dois tubérculos, que são os processos mamilares, certo? E esses processos mamilares vão servir como ponto de fixação para os músculos intertransversários do dorso também e para os músculos multífidos, tranquilo? Então, processos acessórios e processos mamilares. E como é que você consegue ver aqui na vértebra? Então, ó, vem aqui na face posterior da vértebra lombar, ó, vocês vão ver que tem um bico. E esse bico aqui é o processo acessório. E aqui superiormente é o processo articular superior, no caso posteriormente E aqui posteriormente ao processo articular superior, eu vou ter os processos mamilares, tranquilo? São características das vértebras lombares e que você não vai achar em outras vértebras, beleza? E para finalizar, eu quero que vocês saibam o processo espinhoso da vértebra lombar. Ó, a vértebra lombar ela tem um processo espinhoso, certo? Grande, porém você percebe que ele é meio quadrado. O processo espinhoso da vértebra lombar ele é meio quadrado, ele parece um machado, beleza? E ele é quase que horizontal. Enquanto o outro era mais oblíquo, né, quase deitado, quase na vertical da vértebra torácica, esse aqui vai ser quase na horizontal. Tranquilo? Então essas são as características regionais das vértebras lombares. E agora a gente vai finalizar as características regionais falando das sacrais e coxígeas, beleza? Vamos falar sobre as características regionais das vértebras sacrais, beleza? De fato do sacro. A gente tem aqui um maravilhoso desenho aqui em azul, vista anterior, lateral, e esse desenho aqui representa a vista posterior do sacro. Muita gente do Instagram estava a fim de saber o que era e o que eu ia fazer com esse desenho é para essa videoaula. Se você não me segue no Instagram, é @mariedson_junior. E lá tem aulas de anatomia acessórias a essa, tem quiz de anatomia. Se você não segue, você está perdendo, beleza? Então tá aqui o motivo. Então a gente está estudando através da vista anterior, posterior e lateral. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que o sacro, ele é triangular, ele tem um formato de cone, né, daquele sorvete do cone. E ele é formado por 5 vértebras sacrais fundidas em adultos. E ele está localizado entre os ossos do quadril, beleza? Tem os ossos do quadril e tem o sacro no meio, beleza? Então, perdoar, mas eu vou me hidratar aqui. Vamos lá. Ele está entre os ossos do quadril, está lá localizado o sacro. E você percebe que na metade inferior do sacro as vértebras vão diminuindo. E é por isso que elas são menos volumosas. Logo, elas suportam menos peso. Então a primeira coisa que eu quero salientar com vocês é esse canal sacral, certo? Esse canal sacral é a continuação daquele tobogã. Lembra lá que era o canal medular? Então o canal medular, depois que acaba, ele tem o canal sacral, certo? E por ele vai passar os nervos espinhais originados a partir do fim da medula, que a gente chama de caudequina, tá bem, gente? Então aqui vai passar a caudequina, porque a medula acabou e aí vem só os outros nervos, né? O filamento terminal, de fato, é chamado de caudequina, tranquilo? E aqui, ó, geralmente tem 4 pares de forames vertebrais de cada lado, certo? Geralmente é composto aqui, ó, por 4 forames de cada lado, por onde vai passar os nervos, né, os ramos dos nervos espinhais, beleza? Tanto na parte anterior como na parte posterior. Então você consegue ver aqui que aqui tem os processos articulares do sacro e eles vão se ligar com os processos articulares inferiores de L5, beleza? Então a gente vai ter uma articulação do sacro com a última vértebra lombar. E muitas vezes você deve se perguntar o que são essas linhas aqui que os livros retratam. Essas linhas aqui significam que existe ali
vértebras fundidas, certo? Nem sempre foi assim. Existe cartilagem hialina aqui, discos vertebrais, e isso aí, com o passar dos anos, quando começa lá para os 20 anos, começam a se fundir as vértebras, beleza? Na fase adulta, cola e vira o sacro como a gente conhece na literatura. É só uma curiosidade para vocês. Outra curiosidade é essa aqui, ó. Existem 3 cristas, né? A crista sacral mediana, aqui não eu vou mostrar, tem 3 cristas. A crista sacral mediana e as cristas sacrais mediais, certo? Você consegue identificar aqui também, ó. Crista sacral, ó, bem aqui, ó, crista sacral mediana, crista sacral mediais, certo? As cristas sacrais mediais. E o que significa essa crista sacral mediana? Significa a fusão dos processos espinhosos das vértebras robustas, né, sacrais. Então, de S1 a S4, os processos espinhosos acabam se fundindo, formando a crista sacral mediana. S5 não tem, beleza? E as cristas, né, sacrais mediais, elas são as fusões dos processos articulares das vértebras sacrais, beleza? E nós temos também as cristas sacrais, ó, laterais. Essas cristas sacrais laterais, elas simbolizam as fusões dos processos transversos. Então perceba que a crista sacral mediana, as mediais e as laterais, nada mais são que alguns componentes das vértebras padrões, né? No caso dessas vértebras padrões, da vértebra padrão em si, que acabaram se fundindo no sacro. Tranquilo? Aqui abaixo, aqui a gente tem o hiato sacral e aqui a gente tem a face auricular, onde vai se formar a articulação sacroilíaca. Então a gente tem aqui, ó, o ilho, certo? O ilho aqui, ó, e o sacro. E aqui a gente vai ter a face auricular, certo? Que é onde vai se ligar, que é a face auricular, ó, onde vai se ligar o ilho formando a articulação sacroilíaca. Essas são as principais características do sacro, das vértebras sacrais. Muita coisa eu acredito que você não sabia, são curiosidades muito interessantes, beleza? E agora a gente vai estudar as características regionais do cóccix, das vértebras coccígeas. E para a gente finalizar essa parte das características regionais das vértebras, nós vamos falar sobre as vértebras coccígeas. Nós vamos falar sobre o cóccix, beleza? Quais são as características regionais das vértebras coccígeas? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que o cóccix, né, de fato, as vértebras coccígeas, elas têm um formato triangular semelhante ao sacro, certo? E ela é formada pela união de 4 vértebras coccígeas, certo? CO1, porque não pode ser C porque é C de cervical, tem que ser CO1, CO2, CO3, CO4, beleza? Fusão de 4 vértebras coccígeas, que em algumas pessoas pode ser 3 e em outras pessoas pode ser 5, sendo que a maioria tem 4 vértebras coccígeas, segundo Mori, beleza? Então pode ser uma a menos ou uma a mais, sendo que dessas que se fundem, C1 pode ser que ela não se funda com as demais, pode ser que ela fique de boa, beleza? Lembre-se que C1 é a maior e mais larga vértebra coccígea, tá bem? Ela é a maior e mais larga vértebra coccígea. Logo, ela tem seus processos transversos mais curtos, que vão estar unidos, né, coladinhos ao sacro. E o seu processo articular a gente chama de cornos coccígeos, que vão se fundir com os cornos sacrais, certo? Então, elas vão estar interligadas através de seus cornos, beleza? E uma super característica muito boa, né, e muito importante do cóccix, do osso cóccix em si, é que ele vai servir como ponto de fixação para músculos como o glúteo máximo e o pubo coccígeo, lá para sua banda, para sua faixa, né, fibrosa do músculo pubo coccígeo. E essas são as principais características do cóccix, beleza? E assim a gente encerra as características regionais da coluna vertebral, de todas as vértebras do corpo humano. E para a gente finalizar essa aula, a gente vai voltar lá para o primeiro slide. Não, eita, improvisos da aula, acontece aqui, vamos lá.
Então, vamos voltar para a primeira página, para essa primeira coluna vertebral que a gente estudou. Porque eu falei das curvaturas fisiológicas e falei que no final falaria das curvaturas anormais da coluna vertebral. Então, basicamente, o que eu vou ter de curvatura normal? Beleza? Nós vamos ter as hiper, certo? Lembre-se o seguinte, que a palavra hiper significa aumento, né, da curvatura normal. Logo, é patológico. Se sai do normal e vai para um padrão que foge do fisiológico, é anormal, não é fisiológico, então é patológico. Beleza? Então a gente estudou aqui, né, nessa primeira coluna vertebral, as curvaturas fisiológicas, que são o quê? As lordoses e cifoses. Então vou ter uma lordose cervical, uma lordose lombar, uma cifose torácica e uma cifose sacrococcígea. E aí eu vou ter aqui um acréscimo, as hiper, né? Que vocês já ouviram falar muito de hipercifoses e hiperlordoses, que são os aumentos anormais da coluna vertebral. Então a fisiológica, já está dizendo, é fisiológica, é normal. Porém, essas que fogem, que aumentam, deixa mais exacerbada as colunas, né, de fato, as regiões da coluna, isso já acaba prejudicando e se torna patológico, beleza? Então, o primeiro que a gente vai ter aqui, ó, é uma hiperlordose cervical, certo? Que é o aumento, quando você vê essa projeção do pescoço, quando o pescoço ele se projeta anteriormente, quando ele faz o aumento da curvatura cervical, eu tenho uma hiperlordose cervical. Beleza, gente? Essa anteriorização na cabeça. Geralmente aquele pessoal que fica muito no computador aqui, ó, fica projetando o pescoço muito, né? Ou se não, aquela pessoa que mexe muito no celular acaba tendo também esse distúrbio de hiperlordose cervical. Já a hipercifose torácica, né, é o aumento dessa concavidade anterior, certo? Onde esse C ele fica mais proeminente. Então é aquele, quando você vê uma pessoa com uma postura fechada aqui, que é aquela pessoa que meio fica cocunda, né, ela tá com a hipercifose. Geralmente é as vozinhas de casa, né, que meu filho tá aqui. Então essa hipercifose é o aumento da curvatura fisiológica cifose torácica. Então a gente tem uma hipercifose torácica. E como consequência, eu posso aumentar a erosão, né, na parte anterior da coluna torácica, beleza? Eu vou ter também uma hiperlordose lombar. Eu posso ter uma hiperlordose lombar, que geralmente quando a pessoa fica muito empinado, quando você está com o bumbum empinado, você tem uma hiperlordose, beleza? Que isso resulta numa anteriorização da pelve, que resulta no aumento, né, da curvatura lombar, e aí se torna uma hiperlordose lombar, beleza, gente? Isso acaba sendo aquela pessoa que anda muito empinada, certo? Porque existe uma anteriorização da pelve. E também tem um desvio tridimensional, um pouquinho mais grave, que se chama escoliose, onde eu vou ter, de fato, movimentos, né, anormais. No caso, eu vou ter mudanças nos 3 planos e nos 3 eixos. Eu vou ter tanto, né, uma leve flexão, com rotação e inclinação. Vou ter desvio nos 3 planos e nos 3 eixos. Isso caracteriza uma escoliose. Óbvio que eu estou falando aqui de uma maneira muito rápida, muito simples, mas é só uma pincelada para vocês entenderem. Posteriormente eu vou fazer uma aula e também vou deixar aqui no card para a gente aprofundar mais sobre curvaturas da coluna vertebral, beleza? E assim a gente chega ao final de mais uma aula. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final dessa videoaula. Foi a maior videoaula que eu fiz até agora e tenho quase certeza que foi uma das melhores que eu já fiz na minha vida. Estou muito feliz de fazer essa videoaula. Eu espero ter contribuído com vocês. Se você chegou até aqui, você é realmente uma pessoa comprometida a ser um ótimo profissional. É uma aula completa, gente. Então, se você chegou até aqui, você vai saber muito. Não esquece de baixar o seu PDF gratuito. E realmente não deixe de me seguir em outras redes sociais, como no Facebook, no Instagram, beleza? Tá aqui o link das minhas redes sociais na descrição. Desde já, muito obrigado por ter ficado até o final. Não esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante, falando o que você achou da aula. Deixe o seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal. E você já sabe, vem comigo que você passa de período.